Pessoal, dando continuidade às nossas aulas de, de paciente clínico, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças que afetam o sistema otorrinolaringológico, tá? Essa palavrinha que é difícil, que é uma palavra comprida, que às vezes a gente confunde na hora de falar, mas são doenças que afetam principalmente o ouvido, tá? O nariz e a garganta. Então, essas doenças que afetam esses locais específicos, a gente chama de doenças otorrinolaringológicas. E o médico, o profissional médico que atende essas necessidades do ser humano é um otorrino, tá? Então, é ele que vai fazer o diagnóstico e o acompanhamento dessas doenças. Por que é importante a gente saber de doenças otorrinolaringológicas? Porque quando se fala de paciente clínico, o paciente ele sempre vai ter algumas doenças que a gente fala que são doenças, comorbidades que afetam esse indivíduo, e não é só uma doença, tá? São geralmente um conjunto de doenças que, que fazem com que um paciente seja considerado um paciente clínico. Então, sempre que eu falo de paciente clínico, é um indivíduo que tem algumas comorbidades associadas, tá? É uma situação que é bem direcionada ao tratamento do otorrino é a perda da audição. Então, quais são as situações que a gente perde a audição durante o nosso processo de vida? Bom, tem algumas que são bem específicas, tá? Que é o fator genético, o fator idade. Então, quanto mais idoso ou quanto mais velho a pessoa vai ficando ao longo da sua vida, a tendência que ela tem é de diminuir a acuidade auditiva, tá? Sempre que a gente fala de perda de acuidade auditiva, é quando a pessoa vai perdendo a capacidade de ouvir. E o fator idade é um fator importante. Depois tem a questão das infecções, que eu vou conversar um pouquinho com vocês, as doenças infecciosas que afetam o ouvido, tumores e exposição ao barulho. A exposição ao barulho, ela acontece principalmente em pessoas que trabalham nas fábricas, tá? Que trabalham diretamente com barulho excessivo. Geralmente as pessoas que trabalham em fábricas, elas recebem um protetor, tá? Um protetor auricular, que é para tentar diminuir um pouco os efeitos desse barulho excessivo que a pessoa tem que conviver, tá? Então, a perda da audição, ela está ligada ao fator genético, à idade, às infecções, e a tumores e a barulhos excessivos, principalmente funcionários de fábricas, tá? Agora, para eu descobrir a causa dessa perda auditiva, eu preciso realmente fazer um acompanhamento médico e esse médico ele vai me questionar algumas coisas. Por isso que a gente fala que em paciente clínico a gente precisa usufruir da anamnese, que é aquela entrevista que a gente precisa fazer com o paciente no primeiro momento. Porque se ele chegar para mim e falar, eu estou com perda auditiva, bom, mas aí é um ponto muito amplo. Eu vou precisar perguntar, o que que tu faz? Com o que que tu trabalha? Me conta um pouco da tua família, do fator genético. Tem alguém na tua família que tem problema de audição? E é assim que a gente consegue fechar ou pelo menos ajudar um paciente para procurar o médico correto. Então, além dessa conversa que eu vou desenvolver com o meu paciente, eu preciso que ele faça um exame para ser levado ao médico otorrino para fazer um diagnóstico mais fidedigno. E o exame que a gente fala é o exame de audiometria,
tá? Então a audiometria é um exame que vai auxiliar a pessoa para saber o quanto, a porcentagem de surdez ela está apresentando no momento, tá? Então é como se fosse um exame que faz uma verificação da porcentagem de audição que eu perdi durante esse processo, seja o processo de trabalhar em fábrica, seja o processo de infecção, algumas infecções que eu tive recorrentes durante a vida que vão afetar a minha audição futuramente, tá? Tem uma situação também que a gente conversa bastante e a gente vê bastante na nossa prática assistencial, que é o desvio, tá? Que a gente chama de desvio de septo nasal. O que que é esse desvio de septo nasal? A gente pode conceituar esse desvio como uma tortuosidade, tá? Então, é uma tortuosidade na parede central do nariz. E por que e como que essa tortuosidade ela acontece? Ela acontece por dois fatores, tá? O primeiro, essa tortuosidade que a gente chama de desvio de septo nasal, ela pode acontecer depois de um trauma grave, tá? Quando eu falo de trauma grave, é algum tipo de acidente, uma queda que eu tive, eu bati meu nariz e aconteceu essa situação de evoluir para um desvio de septo nasal, principalmente acidente de moto, tá? Acidente de moto, ele é o inimigo número um para essa situação de desvio de septo nasal, porque a pessoa ela fica bem mais exposta do que um acidente automobilístico, por exemplo, tá? E a questão de crescimento natural, ou seja, quando a pessoa ela cresce e é um fator genético, vai ter a afetar esses sintomas e a piorar eles durante o crescimento dessa pessoa, tá? Então, quando a gente fala de desvio de septo nasal, pode ser por trauma, geralmente acidentes, tá? Mais ligado a acidente de moto, e pode ser do crescimento natural também desse ser humano, tá? Quando a gente fala de crescimento natural, é aquela pessoa que tem algumas situações infecciosas principalmente durante a infância e adolescência, tá? Quais são essas situações que eu falo para vocês? São aquelas infecções recorrentes. A pessoa ela tem muita infecção, tem muita secreção nasal, ela tem dificuldade para falar. Então, quando eu falo de desvio de septo ligado à criança e o adolescente, é, vem bem ao encontro da questão da fala. A criança, ela fala de maneira diferente. E isso pode ser por conta de um desvio de septo nasal, tá? E quando a gente fala de rinocinusite crônica, bom, rinocinusite crônica é uma infecção recorrente na mucosa nasal. Então, o que que caracteriza essa rinocinusite crônica? É quando eu tenho essa infecção várias vezes durante o ano, tá? Então, eu sinto muito desconforto nasal, eu sinto muita secreção nasal e, e essa situação, ela faz com que eu tenha muita cefaleia, ou seja, dor de cabeça. Por isso que a gente fala que essa rinocinusite crônica, ela é assintomática em muitos dos casos, porque tem pacientes que sentem uma leve dor de cabeça e nunca vão imaginar que pode ser uma rinocinusite crônica. E aí trata com uma dipirona, trata com outro medicamento para cefaleia e nunca vai procurar realmente por que essa que essa dor ela insiste tanto. Daí quando vai descobrir, pode ser uma rinocinusite crônica, tá? Que também quem faz esse diagnóstico é o otorrino, ele vai pedir um exame de imagem, um raio-x e vai avaliar esse raio-x para fechar um diagnóstico mais certo, mais certeiro, tá? Então, uma rinocinusite crônica, ela desenvolve depois de vários episódios de uma sinusite, por exemplo, uma sinusite que a gente sente na mudança de temperatura. Então, a repetição desse processo infeccioso pode desenvolver uma rinocinusite crônica, tá? Agora, a gente falando de... Deixa eu tomar uma água aqui, que seca a
A minha garganta de tanto falar. Talvez vocês vão ouvir o ruído do vento, que tem vento norte. E quando tem vento norte, parece que o prédio vai cair de tanto barulho, tá? Que esse vento causa. Então, pode prejudicar um pouco o áudio da nossa aula por ventura desse vento que tá rolando por aí, certo? Agora a gente vai conversar sobre roncos, tá? Ronco é algo bem desagradável, mas quem nunca roncou, tá? Então, dormir com uma pessoa que ronca é complicado, porque prejudica o sono da pessoa que ronca e da outra pessoa que faz companhia durante a noite, tá? Então, quando a gente fala de ronco, na infância e na adolescência, uma criança que ronca e um adolescente que ronca, a gente já tem alguns indícios do que pode ser, né? Por que decorre esse ronco excessivo em uma criança e um adolescente? Geralmente, esse ronco na adolescência e na infância, ele está muito ligado às amígdalas, tá? As amígdalas e a adenoide. Então, criança e adolescente que tem as amígdalas e a adenoide um pouco mais aumentadas, um pouco maiores, elas não conseguem respirar durante a noite de forma efetiva, tá? Elas vão apresentar roncos e depois de alguns anos, com essa situação de amígdala e adenoide um pouco aumentada, elas vão começar a desenvolver a rinocinusite crônica, porque ela passou vários anos roncando, tá? E, e as amígdalas e a adenoide, elas ficaram um pouco maiores e a gente sabe que as infecções, elas adoram as amígdalas. Então, a pessoa que tem amígdalas e que tem dor de garganta recorrente, ela pode desenvolver também uma rinocinusite crônica, tá? Que é toda a infecção dessa região aqui, tá? Dos seios nasais e da minha mucosa nasal, tá? Já no adulto, quando a gente pensa em ronco relacionado ao adulto, bom, então uma criança e um adolescente que tem roncos, a gente pode ligar e pensar que é de uma adenoide ou de uma amidalite, tá? De uma amígdala maior. Mas agora, um adulto, pessoal, um adulto que ronca durante a noite e que esse ronco, ele é aquele ronco desesperador que parece que a pessoa realmente para de respirar por uns segundos, tá? Então, quando a gente fala de ronco no adulto, a gente tem uma situação, uma patologia, que é bem importante a gente contextualizar nesse momento de falar de doenças otorrinolaringológicas, que é a apneia do sono. Então, o que é a apneia do sono? Quando a gente fala de apneia do sono, ela é uma obstrução, tá? Que a gente fala que é uma obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores. Então, a apneia do sono, ela é uma obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores, tá? E o que acontece nesse processo? Por que o adulto, ele ronca muito alto quando tem uma apneia do sono? Porque a língua e a faringe, elas relaxam mais do que elas deveriam durante a noite. Então, elas ficam tão relaxadas que elas vão obstruir a minha traqueia. E quando elas obstroem a minha traqueia, eu paro de respirar. Então, realmente, uma apneia do sono, a pessoa, ela para de respirar por uns segundos, tá? Não passa de 5 segundos. Só que se tu pensar, pessoal, 5 segundos sem respirar, é algo que é sério, né? Então, com certeza, o oxigênio do sangue, ele vai diminuir nesse momento. E aí, o que acontece quando a pessoa volta? Que ela tem aqueles desesperos, que ela volta. Mas por que acontece isso? Bom, a faringe, tá? A língua e a faringe, elas vão relaxar mais do que deveriam e vão trancar minha traqueia. Bom, quando acontece esse processo, é,
a oxigenação do meu sangue vai diminuir. Então eu vou começar a eu vou parar de respirar, tá? Mas aí quando eu parar de respirar, o que que vai acontecer quando a gente já falou de sistema nervoso, tá? Então o sistema nervoso está ligado a essa situação. Por isso que eu digo que é bom a gente conhecer todos os sistemas, porque é um quebra-cabeça, tá? Bom, então a minha língua relaxou, é, obstruiu a minha traqueia, o meu corpo, ele vai começar a enviar sinais para o meu cérebro, tá? Ele vai enviar sinais para o meu cérebro que tem alguma coisa obstruindo a passagem do ar e eu não estou conseguindo respirar. Aí, com essa mensagem que é enviada para o meu cérebro, eu vou me movimentar e vou me mexer. Então, quando eu vou me mexer, a língua, ela movimenta de novo. E aí, quando ela movimenta, eu consigo que o ar passe pela minha via aérea superior. Aí eu vou conseguir respirar e vai me dar aquele desespero. Então, por isso que a pessoa que tem a apneia do sono, ela ronca, ela para de respirar um pouco e ela volta